Irmãos, quero fazer 3 perguntas para vocês. Todo mundo sabe a resposta de cor. Só que na hora que eu perguntar, vocês vão responder todo mundo junto, num tom de voz alto, um tom de voz firme, como aquele general do exército, assim, tá? São 3 perguntas, bem facinho. Então, todo mundo responda bem forte. Quem é mais forte? Deus ou o diabo? Quem é mais forte? Jesus ou o diabo? Jesus. Quem é mais forte? O Espírito Santo ou o diabo? Então, por quê? Não vou falar vocês, nós, em forma geral, damos mais importância às coisas do diabo do que às coisas de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Vocês já pensaram nisso? Nós damos muito mais importância, acreditamos muito mais nas coisas que Satanás cochicha, nas coisas que Satanás nos dá e nós pensamos que é coisa boa, do que o que Deus, Jesus e o Espírito Santo nos dá. Pode reparar, muitas vezes tem uma festona lá no domingo, eu vou na festona, mas não vou na igreja. O que tem lá na festona? Chopp, cerveja, caipirinha, e aquele sonzão sertanejo, e você está lá no meio daquele povo, e o que a palavra diz? Não vos senteis na roda de escarnecedores. Fala para a gente não estar em comunhão, aonde não está sendo dita a palavra de Deus. Quer dizer, deu mais importância às coisas de Deus? Não, do diabo. Aí vem uma doença meio ruim em você lá, eu vou morrer, que não sei o quê. Mas que é a promessa de Deus para nós? Vida e vida em abundância. Jesus morreu naquela cruz, não foi para nós ficarmos doentes, foi para nós sermos curados, sarados. Aí vem uma situação financeira brava, você dá, meu Deus do céu, vai faltar arroz e feijão, não vai dar isso, não vai dar aquilo. Está dando importância a uma semente de Satanás, e não está dando importância às promessas do Senhor. Vamos ler aqui Salmo 146? Aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não pode ajudar a ninguém. Quando eles morrem, volta para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. O Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que nele existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos. Muitas pessoas estão presos nas armadilhas de Satanás. Muitas vezes está preso na família. Muitas pessoas, muitos casais não ainda cortou o cordão umbilical do pai, da mãe, da família. Aí casa, fica dependendo de pai e mãe. A Bíblia, depois que casa, é uma só carne. Tem muitos casais saindo da igreja por causa de família, estão presos. E faz com que os cegos vejam, além dos cegos de carne, que não enxerga mesmo, também os cegos espirituais. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos,
mas faz com que fracassem os planos do mal. Por isso não podemos dar importância às coisas de Satanás, porque Deus enfraquecerá ele. O Senhor será rei para sempre, ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. Irmãos, não vou falar o porquê dessa palavra, mas ontem e hoje eu tive uma experiência com isso aí. Então, ó, não dê importância às coisas do mundo, não dê importância a problemas, dê a importância àquele que mandou seu único filho para morrer numa cruz, para me salvar, para te salvar, para te abençoar. Dê importância àquele que foi enviado para te ajudar, para falar conosco, que é o Espírito Santo. E nós deixamos, muitas vezes de vir na igreja por algo que Satanás, você acha que é uma bênção para a tua vida, mas é um fruto de Satanás lá para tirar você da presença de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Então, irmãos, peguem firme, não deem mais importância. Quando viam uma situação difícil, entrega. Senhor, está aqui, ó. Eu quero a Ti, resolva para mim. Eu passei por isso. Lá atrás, quando a gente tinha, para quem não sabe, a gente tinha 3 lojas de autopeça, a Bateá, Bandeirantes, Cornélio Procópio. A gente, se fosse colocar em dinheiro de hoje, a gente vendia aí 2, 3, 4 milhões de reais por mês as 3 lojas. A gente vendia muito mesmo. Era uma potência, uma das maiores potências de autopeça da região. A gente vendia para Cornélio Procópio, essa região de San Antônio, Baiti, Jacarezinho. Vendia muito mesmo. E quebramos. Cheguei lá no fundo do poço, de ficar 3 dias sem luz em casa, separado. Eu passei por uma situação parecida com a do pastor. Quebrado, divorciado, o Davi com 3 aninhos, morando numa casinha de madeira, andando num Fusquinha 73 com documento atrasado, 3 dias sem luz, comendo miojo, que não tinha nem o que comer, sendo que eu era rico. Não era classe média, não era rico. Eu andava de F1000 cabine dupla, porque na época não era qualquer um que tinha, não. Em 89 tirei uma RD 350, considerada a moto viúva negra, que era a moto top hoje nem vê mais, Era a moto top. E eu fui no fundo do poço. Mas, glória a Deus, eu me converti, comecei a pegar firme. Um dia no monte, lá em Ribeirão do Pinhal, no meio de uma mata, Deus fez acender tudo aquilo, coisa mais linda. Aí um pastor do Rio de Janeiro, que foi baleado, morto, ressuscitado, para pregar a palavra de Deus, chegou em mim e falou: irmão, um dia você vai morar numa casa boa, você vai andar em caminhoneta de fazendeiro, e eu quebrado, comendo miojo. Você vai andar em caminhoneta de fazendeiro, vai morar numa casa boa, e Deus vai te levantar e também te pôr em cima do altar para levar a palavra. No momento, Você, amém, Mas demorou, lá na frente eu peguei isso para mim. Falei, eu tenho promessa. E não foi só esse pastor, outros pastores vieram falar praticamente a mesma coisa, que ia me levantar financeiramente, ia me pôr em cima de um altar um dia, levando a palavra de Deus. Foi para mim e para o meu irmão, falar a mesma coisa. E hoje, eu nunca me imaginava em cima de um altar, falando a palavra de Deus. Eu tenho uma caminhonete de fazendeiro hoje, moro numa casa muito boa, de 4 quartos, 4 banheiros, com piscina, tudo. Eu confiei na palavra. Eu confiei nas promessas que Deus tem para nós. Tive problema? Tive. Divórcio, falência, Fiquei sem dinheiro. Para quem andava de caminhonete fazendeiro, andando de fusquinha, sem dinheiro. Muitas vezes, o padrasto da minha ex-mulher vinha passear em casa, disfarçadamente ele abria a geladeira, despensa, ele ia no mercado e fazia compra para mim. Aquilo para mim era até humilhante. Mas Deus nunca deixa faltar nada
a quem é fiel a Ele. Então, irmãos, seja fiel, busca, não dê importância, como eu aprendi a não dar importância àquilo que eu passei, que na minha cabeça vinha, vou ter que trabalhar de empregado para os outros, né? O dia que o Banco do Brasil veio também com o processo lá, que eles ganharam a causa lá em Brasília, que eles iam tomar a minha casa, o nosso prédio da loja. Meu irmão, sendo um segundo pastor da Assembleia de Deus, chegou em mim: Edmar, pode arrumar um barracão para nós passar o autopeça, pode arrumar uma casa para alugar, que nós vamos perder tudo. Uma dívida de 1.200.000, né? Eu não esquentei a cabeça. Foi: o Senhor está nas tuas mãos. Lógico, não vou mentir, dá um gelinho por dentro. Mas eu confiei no quê? Nas promessas, na palavra. Pagando a dívida, e hoje estamos muito bem em situação. Deus nos abençoou, né? Então, irmãos, confia, busca, não dê importância às coisas do mundo, dê importância somente às coisas de Deus. Amém? E agora também, uma coisa importante, né? Dízimo e oferta. Traga seu dízimo, traga sua oferta. Se você ainda não é dizimista e ofertante, traga, pois isso também é promessa de Deus. Trazei todo dízimo e oferta à casa do Senhor, para que haja mantimentos. E eu abrirei as janelas do céu e derramarei sobre ti bênçãos e bênçãos em abundância. Então, seja fiel também com Deus, no dízimo e na oferta. Amém? Pode trazer. Olha o começo da música. Fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Entregue a sua vida mesmo a Ele. Amém? Fiel. Deus é fiel. Amém. Glória a Deus. Senhor, que o Senhor venha agora, ó Pai, abençoar a vida do nosso pastor, ó Pai. Que o Senhor venha usar ele, ó Pai. Que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, venha falar através da boca do nosso pastor nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé e cantar de novo essa canção. Depois, Lu, eu quero que você cante aquela do dia da Páscoa lá, tá? Antes de nós cantarmos, eu vou pedir para vocês de novo, sai do teu lugar, vem aqui na frente de novo, por favor. Eu acho que nós temos que mais é prestar culto do que assistir culto, né? Amém, querido? Então, nós não podemos perder essa oportunidade de estarmos aqui hoje prestando culto ao Senhor. Olha bem, para todos nós termos alguma chance, nós temos que lembrar que Jesus, Ele é a base de tudo. Jesus, Ele é a rocha. Ele é onde nós devemos fundar, aprofundar, enraizar, ficar firme. Quando nós vamos construir um grande edifício, nós temos que cavucar até que ache a rocha. Sabe o que é rocha, querido? Quando você vai furar um poço artesiano, então tem lugar igual aqui mesmo, dá uma média de 5, 6 metros, depois pega aquela pedra de granito, esse tipo de pedra assim, marroada, né? Que nós vemos aí nas construções, que eles fazem aquela brita, pega aquela pedra. Vocês acreditam que o poço daqui da igreja foi furado 205 metros só de pedra? Não, deu 198, porque 7 foi terra.
Só que se fosse construir um edifício ali, nós poderíamos furar uns 6, 7 metros só naquela pedra. Imagina o tamanho dessa pedra. Furaram 200 metros e não teve uma brechinha de terra. Então você imagina, né? Você pode construir o edifício que você quiser nessa rocha. E assim é Jesus. Não importa o quanto vai ser grande a tua vida, teu ministério, teu chamado, teu propósito. Quanto mais grande for, mais firmado sobre a rocha você tem que ser. Jesus, ele disse assim, né, que o homem, a pessoa, ela tem que, né, construir a sua casa firmado na rocha, não firmado na areia. E quem é que firmou na rocha? Sempre nós temos que pegar, tirar o lado místico do negócio e começar a ver a simplicidade, a realidade de cada coisa. O que é edificar a casa sobre a rocha, pastor, no sentido que o senhor está explicando na prática? Querida, é bem simples. Firmar numa igreja, ter uma vida de oração, entende? Estudar a palavra, procurar ouvir a Deus e fazer Não precisa entender, mas faça o que você entenda. Diga comigo, eu não preciso entender muito, fala aí. Mas o pouco que eu entendo, fala aí. Então, quando você tem um entendimento e pode fazer um pouquinho, quer dizer que aquilo que Deus te deu é só aquilo. Se você for fiel naquilo, Ele vai te pedindo mais, aí que a sua vida vai crescendo. Qual que é o problema nosso? Nós sempre estamos atrás de uma felicidade que não existe. Estamos sempre atrás de algo que está bem fora do nosso alcance. E deixamos de ver que Deus está nos dando uma oportunidade nesse momento, nesse instante. Agora, você estudando a palavra, hoje eu quero que você preste atenção. Por quê? Porque nós não pegamos firme nas coisas simples. Por quê? Porque nós nos desviamos por causa do amor que nós temos por essa vida. Nós amamos essa vida. Nós temos, querido, a minha sogra, né? Acho que eu não sei se está aí. Mas se estiver, é bom que ela escuta. Olha bem, tá, né? Tá, a minha sogra, né, ela está lá, querida, a vida dela não está legal, porque ela depende das filhas, tem que ficar levando para o banheiro e tal. Pergunta para ela se ela quer morrer. Quer, Rose? Não quer morrer. E sabe, querido, olha bem, né, olha bem, pela idade, pelo nosso tempo aqui na terra, mesmo que você tiver 15 anos, faz a conta, não tem chance, querido. Vamos dar esse casal de dentista aqui, né? Esse casal, um casal bonito, novo. Eles podem ficar ricos, milionários, ter fazenda, ter um grande ministério, mas eles têm 80 anos de vida. Na hora que eles estiverem encarando a morte, eles vão falar assim: tudo foi ilusão. E sabe, querida, às vezes para não ser ilusão, para Deus fazer um grande plano na tua vida, às vezes só ter uma vida de firmar numa igreja, priorizar, né, o serviço a Deus, fazer igual o Edmar e a Raque. O Edmar e a Raque estão fazendo certinho. Eles gostam de passear, eles gostam de ir na praia, eles gostam de... Mas todo mundo vê que esse casal priorizou a igreja. Eles podem não construir nada, ou podem construir tudo. O que conta, querido, é o que eles puseram em primeiro lugar. Pegaram? Então, por quê? Porque lá na construção que Deus te der, se você for um grande empresário, um grande fazendeiro, uma pessoa muito famosa, a única coisa que Deus quer, querido, é que isso seja usado para a glória dEle. Você já viu Jesus falando com o jovem rico? Ele falou assim, depois que ele conversou com o jovem rico, uma coisa que você tem que aprender: Deus não quer a tua casa, Deus quer que você tenha casa, sítio, dinheiro, Deus quer que você tenha tudo. Ele pediu para o jovem rico vender tudo, mas não vai pedir para você. Só que Ele vai querer que você coloque Ele em primeiro lugar, porque tudo aqui no mundo é ilusão. Para aquele jovem, ele pediu aquele sacrifício, porque aquele jovem já estava totalmente controlado e dominado pela riqueza. Pegaram? Ele ia para o inferno por causa da riqueza. Então é melhor vender tudo e dar para os pobres do que ir
Aí ele falou: vende tudo, dá aos pobres e terás um tesouro no reino do céu. Mas ele só pediu para aquele rico. Abraão era muito rico, ele só dava 10% para Deus. Todos os homens de Deus, né? Davi fazia oferta extravagante, Salomão fazia oferta extravagante, e na realidade eles prosperavam até muito mais, porque Deus dava. Deus quer achar alguém que Ele quer depositar riqueza, bênção, entende? Mas se ela ocupar o lugar dele, ele vai ficar com ciúme, ele vai ficar com muito ciúme. Então você precisa entender que o que Deus quer é o primeiro lugar. Ele não está querendo que você sofra, que você seja pobre, que você seja um necessitado. Ele quer te potencializar, Ele quer te enriquecer, Ele quer fazer você grande, mas Ele quer brilhar através disso. E quando você falta no culto, quando você não prioriza a Deus em todos os seus negócios, quando você negocia o padrão de Deus, você simplesmente está falando para Deus assim: ó, quero nada contigo. E hoje eu quero falar para vocês de coisas boas que faz com que nós percamos a salvação. Você sabia que as pessoas que aceitam Jesus, que são salvas baseadas na palavra, a maioria, né, não vai ser salva por causa das bênçãos de Deus, por causa das coisas boas que elas mesmas conquistam? Elas vão perder a salvação por causa disso. Nós vamos estudar sobre isso hoje. E isso é uma questão de prioridade, tá? Glória a Deus. Agora olha bem, uma coisa que você tem que entender. Diga comigo: eu preciso separar as coisas. Você precisa separar as coisas, querido. Ó, nós vamos cantar essa canção aqui. Essa canção, a letra dessa canção que o Dimar colocou aqui, o Lu cantou, ela é Deus usando você para profetizar. Porque o que é profecia? A profecia, olha o que Jesus disse, ó: todo aquele que dizer, fala aí, palavras. Ó, palavras são profecias. Palavras têm poder. Diga comigo: palavras têm poder. Querido, não é porque a palavra em si ela tem poder, é porque Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, e deu para o homem poder. Entende? Deus deu o mundo, a terra, o reino dos homens, tudo para a humanidade. Salmo 115, versículo 16. O céu é do Senhor Deus, mas a terra Ele deu para o Filho dos homens. Então o que você tem que saber? Tem coisa que você está falando, profetizando, separa de outras coisas. Quando que você está chamando a existência, então isso aqui não é um cântico, isso aqui é uma profecia que você está fazendo para você mesmo. Agora preste bem atenção. Quanto mais autoridade, quanto mais domínio, quanto mais poder você tem, mais a tua profecia vai funcionar. Se você não tiver... Lembra que eu preguei quinta-feira sobre legalidade? Foi, né? Quinta. Ó, legalidade. Tristeza. Eu falei, foi quinta, né? Ó, tristeza, murmuração, reclamação, desânimo. O que é? Isso trava a vida da pessoa. Faz com que a pessoa perca toda a autoridade, todo o domínio sobre ela, e faz com que tudo que é dela passe a ser do diabo. E ela começa a atrair maldição e perde toda a autoridade. Aí, querido, ela vai cantar essa canção, não adianta nada. Porque está saindo da boca de alguém que não tem autoridade. Mas se ela é animada, entusiasmada, e não é animado com o que vai conseguir ou com a promessa de Deus, é animado e empolgado com o que vive hoje, com o que tem hoje. Você quer uma igreja melhor? Mas para você profetizar ela, você tem que ser uma igreja feliz, animado, entusiasmado, agora, já, aqui. Você quer o poder de Deus, ficar satisfeito com o poder de Deus, você tem que ficar satisfeito, contente com o que Ele está te dando agora, hoje. E aí Ele vai a crer
sentando. E aí, querido, você canta uma canção dessa, eu daqui a pouco eu não sei mais o que nós vamos fazer para guardar pneu, né? Por quê? Porque um dia lá atrás, né, uma profeta falou para nós assim, vai vazar pneu. Não vai ter aonde pôr. Né? E nós, o que nós faltava na loja? Faltava pneu. Pegaram ou não? Mas por que Deus falou aquilo? Porque Ele viu que nós ali estávamos priorizando a Ele. Que nós ali estávamos dizimando, que nós estávamos animados, entusiasmados, nós estávamos fascinados, nós nos reuníamos todos empolgados. E quando você está fazendo isso, você está chamando a existência, entende? Você está chamando a existência tudo aquilo que está em direito nosso por aquilo que Jesus conquistou. E se fizer o contrário, então você vai lá na Bíblia, você vai ver, né? Tudo tem causa e efeito. Fez o contrário, você está afastando as bênçãos. Pode demorar um pouquinho, mas o diabo vai acabar com a tua raça, com a tua vida. E sabe, uma coisa que eu gosto muito de Deus é o seguinte: quando eu estou na tentação, quando eu estou sendo tentado, e todos passam por tentação. E quanto mais problemática a pessoa, mais ela passa por tentação, porque a tentação ela não vem para acabar com a pessoa, vem para ela vencer aquilo e começar a ter autoridade sobre aquilo. Entende? Sobre aquele problema. Vamos dar um exemplo. Uma pombagira vem e coloca em mim uma paixão por uma outra mulher, que não seja minha. Pombagira veio e colocou. E eu fico ali apaixonado. Já viu como é que é um apaixonado? Apaixonado, ele fica fascinado, só pensa naquilo e fica doido. Quem está apaixonado aqui sabe o que é isso, né? Eu já fui muito apaixonado, então eu conheço bastante esse negócio. Então o cara fica ali, aí eu falo assim, a palavra de Deus, né, diz que se eu pegar esse caminho eu estou ferrado. Aí a paixão vai demorar 3, 4 meses, né? Quando a gente é solteira, uma paixão só é curada com outra. Mas quando é casado, né, você vai ter que voltar. Entende? Vai ter que vencer a paixão, vai ter que ficar com o seu osso mesmo, né? Com a sua veinha, ou com o seu, né? Você vai ter que voltar. Então, o que eu gosto de Deus é o seguinte: eu não preciso ir na onda da minha alma. Eu vou na questão jurídica. Diga comigo, na jurisdição, falei. A Bíblia diz que se eu obedecer a Deus, eu amo Ele. Não preciso sentir. Agora é lógico que Ele vai mudar meu coração. Então não é tão difícil. Agora o crente carnal, não, crente carnal, mas eu não amo mais. Eu tenho nojo, eu não quero. Mas a pessoa adulta, ela não tem, é igual, eu falo assim, crescimento, né? Você conhece muito depois que a pessoa se torna pai, mãe, né? Eu vejo a postagem da filhinha da Jéssica ali, né? Então a Jéssica agora, gente, a Késsica, né? A Késsica agora, ela só pensa, né, na filhinha, né? Então, quer dizer, por quê? Porque ela colocou, né, a filha dela agora no coração dela, então ela gosta. Isso aí é alma, entenderam ou não? É alma, é fácil. Agora olha bem, a Késsica, para amar a Deus, ela tem que falar assim: estou sem vontade de ir no culto, mas eu vou porque na Bíblia diz que esse é o caminho correto. Eu estou odiando o meu pastor, mas eu vou ouvir ele e vou honrar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se eu honrar meu pai, minha mãe, meu pastor, meu professor, eu vou ser abençoado, vai prolongar os meus dias na minha vida. Então, aquele não gostar, aquele coisa ali, é uma tentação. Na hora que você venceu aquela tentação, querido, você vai poder ser usado por Deus até para ajudar os fracos, os crentes novos, a se livrar de ações demoníacas daquela área. Então, por exemplo, eu estava falando da paixão. Aí, eu venci aquela paixão. Sabe quem põe aquela paixão por outra pessoa? Diga comigo. Eu vou falar o nome, né? Porque é um apelido, né? O diabo não precisa de nome, né? É a pombagira. Pombagira é o espírito da prostituição, né? Do sexo ilícito. Então, quando eu venci aquela paixão e não caí em pecado, em adultério,
Agora que eu chego perto de um demônio da pombagira, eu falo, o que você está fazendo aí? Você sabe que eu só dou uma olhada e falou, ó, nem sei quem está aí, mas todos que estão aí, pica a mula. Eles têm que picar a mula porque tem alguém ali que já passou por todas as tentações que aqueles demônios estão fazendo naquela pessoa. E a partir do momento que você venceu, Deus, não é a autoridade de Deus está em você para vencer aquilo. Como você venceu, agora você tem autoridade sobre eles. Diga comigo, toda vez que eu venço um pecado, uma tentação, uma circunstância, fala aí, a autoridade vem sobre a minha vida e é estabelecida. Então vamos dar um exemplo, ó. Eu chamo um arquiteto, ele faz uma maravilha de um projeto, e todos vão lá, igual o pastor Vanderlei chegou aqui e falou assim, olha, o arquiteto que projetou esse prédio aqui está de parabéns. Então o dia, né, vamos supor assim, o pastor Vanderlei que é um arquiteto, ele fala assim, Trovati, o negócio é o seguinte, quem que fez? Eu falo o nome do arquiteto, o que aquele arquiteto tem? Diga comigo, autoridade, fala aí, poder, porque ele fez aquilo que a gente esperava. Pegaram ou não? Então é por isso que Deus quer que você vença a tentação você mesmo. Ele quer que você comece a vencer. Glória a Deus. Sabe que quando você tem problema com pessoas, procura resolver dentro daquele padrão teu. Cada um na sua profissão, no seu negócio. Porque toda vez que você vence um problema, o que importa, querido, é o que Deus te transforma. Em quem Deus te transforma. Ele te transforma em uma outra pessoa. Glória a Deus. Aleluia. Então, olha bem, eu não quero que vocês cantem, eu quero que vocês profetizem. Chame a existência. Pastor, mas eu não tenho autoridade então para chamar isso aqui. Se você estiver firme na igreja, diga comigo assim. Uma vez eu escutei o Cristiano Neto falando, porque ele era muito bonito, sabe? Aquele rapaz bonito, bem vestido. Parecia um artista, um galã, né? Parecia o Silvio Santos quando tinha 17 anos. E o Cristiano Neto falou assim, ó, eu sei que eu sou muito bonito. E ele tinha uma unção, querido, que chegava perto das pessoas, as pessoas recebiam dente de ouro, né? Era tremenda a unção, o poder que operava através da vida dele. Ele falava assim, gente, a beleza também pega, né? Então a unção pega. Então quando me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Então quando você admira algo, quando você gosta de algo, e você tem que gostar de algo, querido, não é que tem que gostar, né? Você tem que procurar aquilo que você precisa. Diga comigo, eu preciso daquilo que eu preciso, fala aí. A gente gosta de procurar as coisas que nós gostamos, que nós nos identificamos, que nós queremos. Mas nós estamos buscando a Deus para nós descobrir as nossas necessidades. Depois nós não vamos fazer o que nós queremos, nós vamos fazer o que nós precisamos, de acordo com a revelação que Deus dá para cada um. Amém? Eu estou muito animado, sabe? Porque desde quando começou o ministério, o Senhor falou para mim assim, filho, né, eu vou fazer o último avivamento no mundo através do Brasil. E ele falou assim, e você faz parte desse negócio. Oh, eu fiquei animado, querido. Eu falei assim, então eu acredito assim, se Deus deu esse ministério, é porque você faz parte do projeto do último avivamento que vai vir sobre a face da terra. Amém? Porque esse é o chamado do teu pastor. E se esse é o chamado do teu pastor, ele é o teu chamado. Fazer parte. Agora, se nós ficar aqui a vida inteira, só controlando, ô irmão, por que você não vem no culto domingo? Ô irmão, querido, pelo menos começar a frequentar a igreja, porque depois Deus vai começar a acrescentar as coisas para nós fazer. Entende? E você tem que vir na igreja quando não está gostando, porque quando estiver gostando, querido, não pode confiar não, porque vem um momento ruim, você pica a mula. Ninguém pode ficar fiel numa igreja porque está gostando, ele tem que ficar fiel na igreja porque ele tem propósito. Propósito, é propósito que tem que ter. Amém? Falei, eu vou fazer parte desse negócio. Agora, se você não confia, não acredita no que estou falando, pica a mula também. Por quê?
Porque você tem que andar com um grupo, com uma visão, no lugar onde você acredita. Se você tiver coração desviado do nosso propósito, né? Agora, se você estiver também começando, falando, não, eu quero entender esse negócio, porque eu preciso dar um jeito na minha vida. Porque viver aqui, querido, só para ter dinheiro e depois morrer, não levar nada, coisa de bobo, né? De trouxa. Para ser famoso e depois, né, ir embora e ficar tudo aí. E depois morar no lago de fogo ainda. Sai para lá, Satanás. Né? Agora diga comigo assim, eu preciso ser abençoado. Diga de novo, eu preciso ser abençoado. Sabe por que você precisa ser abençoado? Porque eu vi acontecer na minha vida coisas que eu não acreditava. Pastor Vanderlei falava assim para mim, irmão Trovati, você prega que nem um desesperado, que nem um doido, mas ninguém, a turma até zomba de você nas suas costas. Eles não acreditam no que você fala. Ele fala assim, mas ora, porque o dia que eles verem a casa que você mora, o carro que você anda, a empresa que você tem, eles vão ouvir a palavra através do fruto, do testemunho da tua vida. Então fala assim para Deus, Senhor Deus, meu Pai, é isso que eu quero. Eu quero ser apaixonado por Ti, pela Tua obra. E não quero falar só com palavras, mas eu quero que a sua glória seja vista através dos frutos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Querido, obedeça a Deus. Obedeça a Ele e deixa que o resto é consequência. Glória a Deus. Aleluia. Querido, quem é que vai ser salvo? Tem 3 padrões para salvação. Olha, o primeiro padrão, quem é lavado pelo sangue do Cordeiro. Então, quando você vai estudar o livro de Apocalipse, você vai ver quem são as pessoas que são salvas. Então, no Apocalipse 7, nos é dito que no céu estão as pessoas que lavaram as suas vestes no Cordeiro. Por quê? Porque lá não vai entrar imundo, não vai entrar pecado. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, quando nós temos fé em Jesus, nós pedimos perdão pelo nosso pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todo dia, quando você for orar antes de dormir, você deve orar antes de dormir, na hora que você acorda cedo, você deve falar, Senhor, me sonda, vê se há pecado em mim, e me purifica com teu ensopro. O sangue na época do sacrifício, ele era misturado com água, por isso que do lado de Jesus o soldado meteu a flecha e saiu sangue e água. Era misturado com água, eles pegavam tipo uma vassourinha e faziam igual os padres fazem hoje, né? Tchá, tchá. E diz que aquela aspersão era para purificar o povo de seus pecados. Isso foi tirado por quê? Porque na época que o anjo da morte ia passar no Egito, o povo de Israel pegaram, mataram o cordeiro e colocaram sangue nos umbrais das portas, né? Nos batentes das portas. E o anjo da morte passava, via o sangue e passava por cima. A Páscoa também, ela tem o símbolo de passou por cima, passagem. O anjo da morte passou por cima. Então você precisa confiar que o sangue de Jesus é poderoso para te purificar de todo pecado. É o preço pago. O salário do pecado é a morte. E sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então você precisa entender isso. Só vai entrar no céu quem é lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Se você tiver pecado oculto, então você pode deixar de ser salvo, porque se você não confessar, Jesus não pode lavar. E o orgulho é o nosso maior inimigo, porque o orgulho não deixa nós ver que nós somos pecadores. Mas a humildade, ela faz você se expor. Jó, ele tinha tanto medo dos seus filhos estar pecando no coração, que ele de tempo em tempo fazia um sacrifício
para cada filho dele, e falava assim: porque vai que algum dele pecou no coração contra o Senhor. Então nós temos que levar a sério isso. Toda vez que está orando, nós temos que ser humilde, falar assim: Senhor, confessa o teu pecado que você lembra, que você sabe que você pecou. Senhor, hoje eu fui ingrato com o meu patrão, fui ingrato com a minha esposa, hoje eu fui bruto, hoje eu fui não sei o que, o Senhor me perdoe, me ajuda a eu mudar. E o sangue de Jesus vai te purificar, mas se você for orgulhoso, você só fica contando vantagem. Né? Então Davi, o que ele fazia? Senhor, sonda-me, vê se há algum pecado em mim, me purifica e me guia pelos caminhos da vida. Então você precisa entender, um padrão para ser salvo é ser lavado, lavar suas vestes. As vestes são nossas atitudes, diga comigo, atitudes. Então, pode ver que vestes são as obras do santo, fala em Apocalipse. Segundo, quem tem o nome no livro da vida. Para ter o nome no livro da vida, você precisa ter aliança com Deus, pacto com Deus. Você precisa se tornar filho de Deus, você tem que fazer Jesus o seu Senhor. Você foi perdoado, tal. Agora você tem que estar com o teu nome no livro da vida, ó. Mas todos quanto nele creram, Deus deu poder para serem feitos filhos de Deus. Então você não nasce filho de Deus assim, já pronto. Você nasce para se tornar um filho de Deus. E nesse meio tempo, se você morre, você vai para o céu, porque você tomou uma decisão. O que é lavar as vestes? É toda vez nós estar sondando nossos atos, pedindo perdão para Deus, confiando que Ele nos purifica de todo pecado, nós ficamos sem culpa. Com isso nós ficamos livres das maldições também que o pecado traz. O que é ter Jesus como ter o nome escrito no livro da vida? É ter Jesus como Senhor. Daí você vai ver lá em Efésios, diz assim, 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós e nem das obras, para que ninguém se glorie. Porque aí fala assim: porque somos criado ou recriado, né, em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou de antemão para andarmos nela. E João 1,12 diz assim: mas todos quanto receberam, Deus deu poder para serem feitos filhos de Deus. Então todo aquele que entrou no processo de ser filho de Deus, tem o nome escrito no livro da vida. O batismo faz parte desse processo. Frequentar a igreja, ser firme nos cultos, no propósito da igreja, tudo isso faz com que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Se você abandona a tua fé, teu nome apaga. Quem garante que pode voltar a ser escrito? Nós não entendemos como é que funciona o mundo espiritual. Pegaram? Porque existe muitas leis espirituais que você tem que ler muitas partes na Bíblia, e você tem que ser muito bom de meditação para separar as coisas, para entender o propósito de Deus. Né? Se você for pegar um versículo lá e pôr a ferro e fogo, aquilo lá não é para todo mundo, aquilo é para algumas circunstâncias. E você precisa entender que isso daqui envolve circunstância. O orgulhoso pode não passar no primeiro coador. O que não é firme nos propósitos de Deus pode não passar no segundo. Não ter Jesus como Senhor e Salvador. Pode não ter o nome escrito no livro da vida. Agora o terceiro plano está em Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos. Eu sempre falo assim: quem tem problema com pessoas, fala aí, não tem chance. Então aqui fala assim: segui a paz com todos. E o Paulo fala esse negócio de paz. Tudo que depender de você, faça o possível para ter paz com todos. Porque tem gente que não vai ter paz com você. Tem gente que não vai. Até a Bíblia diz que o mundo odeia o crente, né? Quanto mais crente você for, mais odiado você vai ser pelo mundo. Então, não é assim, é você. O negócio é tu. Tenha paz com todos no coração. Ame o teu inimigo. Se você amar o teu inimigo, orar pelo que vos persegue, então você está tendo paz com todos. Porque se você tiver problema com uma pessoa, Jesus na oração do Pai Nosso diz assim: Pai, né, perdoa
os meus pecados, assim como eu perdoo as pessoas que me ofenderam. Aí Jesus fala, porque se vocês não perdoar de todo o coração aqueles que vos ofenderam, jamais vocês entrarão no céu. E sabe, querido, que na prática, já viu pessoas que vai trabalhar e tem um probleminha com alguém no seu trabalho? Já viu pessoas que tem um probleminha com o seu irmão em casa? Pior, né? Já viu gente que está morando com o marido, ou o marido está morando com a esposa, mas tem problema com o marido ou com a esposa? Isso você está garantindo que você vai morar no lago de fogo, onde vai sofrer a eternidade. Você precisa viver em paz com todos. Eu atendi um rapaz que a Carlinha passou para mim atender, lá do Mato Grosso, e ele está apaixonado por Jesus, mas a vida dele está só. Aí ele queria entender do mundo espiritual. E ele foi falando, e eu ensinando para ele sobre como é que os demônios agem, como é que é legalidade, que nós devemos obedecer a palavra por causa de base legal que o diabo usa, por causa da justiça de Deus, né? De repente, ele, na hora que nós estávamos quase acabando, ele falou assim, olha, o meu pai é separado da minha mãe, ele mora com uma madrasta, eu tenho problema com meu pai, esses dias eu esculachei ele, mas ele é cheio de razão, né? Aí eu falei para ele, cara, ele falou assim, eu conversando com o senhor aqui, eu estou achando que eu vou ter que dar um jeitinho de reconciliar com meu pai. Eu falei, cara, não é com teu pai não. Esquece teu pai agora, porque eu vou te ensinar um princípio. Eu falei, o quê? Não pode ter problema com ninguém. Não é com o pai, com a mãe. Não é com o irmão, não é com o colega de trabalho. Com o colega de trabalho, que é muita idiotice tua, porque, olha bem, Deus dá problema para nós na igreja, dificuldade para nós frequentar a igreja, porque aqui é o lugar de te transformar, que é tua família agora. Aqui é os irmãos que Deus te deu, agora e para sempre. Aqueles lá de fora, são seus irmãos, suas coisas que Deus te deu do mundo. Aquele lá, você agora é daqui, você tem que brilhar lá. Mas você não pode ter problema com eles no coração. Você tem que amar, perdoar. Quem é que eu devo amar e perdoar, pastor? É quem eu tenho problema. É quem o diabo está colocando minhoca na minha cabeça. Tá? Eu conheci várias pessoas que me odiavam sem nunca ter conversado comigo. Então, isso prova que o diabo, ele coloca, entende? Intriga na nossa vida contra pessoas que nós deveríamos estar ouvindo. Então, o diabo, ele é sem vergonha. Você sabia que o diabo é que coloca nojo da esposa pelo esposo? Você sabia que é o diabo, o demônio da pombagira, que coloca também nojo do esposo para a esposa? Coloca você para ficar apaixonado por outro? É o diabo. Então nós temos que compreender que nós não podemos ter problema com pessoas. Então, para ser salvo, vou repetir, primeiro tem que lavar suas vestes na sangue do Cordeiro, porque a base da nossa fé é Jesus. Segundo, nós temos que ter uma aliança com Deus para termos o nome escrito no livro da vida. Terceiro, nós temos que seguir a paz com todos. E agora, olha bem, nesse mesmo versículo, seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O dia que eu li na versão nossa, olha bem, aqui fala assim, ó, procurem ter paz com todos. E se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Eu ficava pensando, santificação, ficar orando, separado, ser uma pessoa, né, cheia do Espírito Santo. Eu pensava que santificação era isso. De repente, querido, o Espírito Santo falou, não é nada disso. Isso é misticismo, coisa de religioso. Santificação é você, por exemplo, você frequenta uma igreja dessa, ou a metodista, ou qualquer outra igreja, você vai lá, não vai por causa da igreja, por causa de coisa. Você vai lá porque você tem uma aliança com Deus. Você é dedicado aos propósitos do Senhor. Amém? Então grave isso. São 3 princípios. Esses são salvos.
Mas depois que você é salvo, você se torna filho de Deus, cidadão do reino, uma pessoa top. E agora entra outro problema. Outro problema. A Bíblia diz que os convidados da ceia, vamos ler lá em Lucas, capítulo 17. Capítulo 17. Versículo 26. Ó. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam, bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca, e depois veio o dilúvio e matou todos. A mesma coisa acontece no tempo de Ló. Todos, digam comigo, comiam e bebiam. Fala assim, tem problema nisso, pastor? Fala aí, fala comigo. Tem problema? Eu estou ensinando você a participar, tá? Então você tem que fazer uma pergunta. Tem problema isso, pastor? Fala aí, tem problema isso, pastor? Vai. Pastor, isso é verdade? Fala aí. Comiam e bebiam. Ó, diga comigo, compravam, vendiam, plantavam, construía. Querido, é isso que leva os homens para o inferno. Agora fala para mim, não é o que nós estamos fazendo? É ou não é? Agora olha bem. Aí o que aconteceu? Vamos ver no 30, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que dá para tirar aí. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Então, olha o trabalho que nós temos que ter. Diga comigo, nós, fala aí. Fala, não é obrigação só do pastor, fala aí. É firmarmos o nosso garrão para que nós não possamos, com essas bênçãos aqui que Deus vai nos dar, nós deixar de priorizar a Deus, cuidando de nós, mas nós temos que estar compromissados com a igreja para ajudar os outros. Quantas pessoas faltaram no culto hoje? Diga comigo, não priorizou. Caiu nessa. Quantas vezes você falta no culto? Quantas vezes você não tem tempo para orar? Então, olha bem. Agora eu vi, João 14, Lucas 14. 14, versículo 15 em diante. Preste atenção nessa parábola. Ó, Jesus está ensinando agora aqui, por quê? Por que que as coisas boas podem nos levar, nos privar de sermos salvos? Ó, um dos que estavam à mesa, ouviu isso e disse para Jesus, felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. Diga comigo, feliz. É aquele que vai se assentar no reino de Deus, fala aí, na mesa com Jesus. Querido, é sério, você sabia que você pode morrer hoje ainda e você ir para o inferno? Não ir sentar no reino de Deus, você pode morrer hoje. Principalmente se você tiver mais de 30 anos. Se você tiver 50 anos, então, você está no pico do urubu. Olha bem, preste atenção, a média é 70, tu está com 50% de chance de morrer em 15 anos, entende? Só que quem que sabe, querido, ó, vamos supor, vai morrer 10 de nós aqui vai morrer em 30 anos, vamos dar um exemplo. Tudo bem, só que um vai morrer o mês que vem, outro vai morrer o ano que vem, outro vai morrer daqui a um ano. E você sabe o dia que você vai? Né? Quantas pessoas novas, muito mais novas do que nós, né, morreram nessa pandemia? Né? Só que agora não estão falando dos que morrem, sabe? Mas você sabia que continua morrendo metade do que está morrendo? Com certeza está morrendo no Brasil. Todo dia está morrendo gente. Esses dias morreu um menino, né, acho que de 18 anos, 19 anos, de Bandeirantes, né? Ó, então Jesus disse, certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar.
Preste atenção, imagina você, imagina o Edson, imagina o Juba, imagina, né, o Cristiano, imagina o pastor, imagina o Dorival, juntou um dinheirão lá, né, comprou um boi, comprou uns carneiros, né, aí tem que ser uns carneiros, tem que ser o Edson passar, né, nunca comi carneiro gostoso igual que o Edson faz. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham, tudo está preparado. Venham para a festa, tudo está preparado. Deixa eu te falar o que é esse banquete. Esse banquete é o que Jesus oferece através da cruz do Calvário, através do Evangelho, através da missão da igreja. Esse banquete, querido, é dado para nós todos os cultos, todas as vezes que vocês se reunirem no meu nome, ali eu estarei no meio de vocês. Esse banquete é a palavra, querido, é a direção que Deus quer te dar, é o seu momento com Deus. E Deus fez uma festa, matou o cordeiro e tem um banquete para você, e mandou convidar. Tudo já está pronto, tudo está pronto, é só você vir para a festa. E mandar ver. Vamos lá agora. Mas eles, um por um, diga comigo, mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. É o que eu escuto, só desculpa. Ô irmão, está acontecendo, está vindo o culto? Ô pastor, é que eu fui viajar, eu fui na casa do, meu irmão chegou, meu pai, meu não sei o quê, meu não sei o quê. Desculpa. Começou a dar desculpa. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio, tenho de dar uma olhada. Por favor, Edson, lembra disso quando você estiver lá no sítio, né? Pastor, não fui porque eu estava colhendo alfafa. Jesus está com ciúme da alfafa do Edson. Porque quantas vezes o Edson faltou porque estava cuidando de alfafa? Aqui Deus, Ele não está chamando a atenção nossa, porque às vezes nós temos mesmo que cuidar do nosso serviço. Mas a questão, querido, é que ninguém é bobo, está vendo que você não prioriza Ele. Sabe, querido, não tem nada errado comprar sítio, não tem nada errado construir, mas tem o horário do culto, tem seu tempo de oração, tem a hora que a Raquel põe o estudo bíblico lá né? O Edmar vem aqui todo animado para trazer uma palavra, toda vez tem que trazer uma palavra de exortação, por favor, né, gente? Cria vergonha na cara, gente. Toda vez o pastor tem que vir aqui trazer uma palavra, em vez de nós trazer uma palavra de construção, de bênção, porque está todo mundo firme, agora ficar trazendo palavra para poder vocês entender que não pode faltar em culto. Querido, não é questão de faltar em culto por causa de vir ser igrejeiro, ser religioso, não. É questão, né, que isso aqui é a obra de Deus, você está buscando a obra de Deus. Quando você estiver fazendo algo para Deus, mesmo que você pense que não é, amanhã você vai trabalhar. Se você estiver fazendo para Deus, Deus sabe. Ele sabe. Ele sabe se você está fazendo para Deus, para você mesmo, por coisa. E quando você fica magoadinho, sentido, triste, alguma coisa desse tipo, fica mais provado ainda que você não está nem aí com a presença de Deus na tua vida, e você está deixando de estar no banquete. O banquete, querido, é a era que nós estamos vivendo. Após a morte de Jesus, que nós estamos numa festa. Essa festa é todo instante da nossa vida. Só que tem os momentos, que tem os lugares que são consagrados, que são dedicados ao horário. Sabe que quase todos os dias o Senhor me acorda das 2 às 4 da manhã. Por que eu estou acordando nesse horário? É porque Ele está me chamando. E tem dia, querido, que eu não obedeço. Aí eu chego nele e falo: Senhor, não obedeci hoje, né? Então não estou falando que a gente consegue obedecer,
Mas pelo menos acorda, né? Daí eu tenho mais chance. Quantas vezes eu falo, não vou dormir, mas não, eu vou ficar aqui na presença dele, conversando com ele. Eu não fico só orando que nem um tonto lá, não. Eu fico ali tranquilo, pensando nele, né? Ligando para ele, né? Ouvindo ele, né? Aí você está se consagrando, você está conversando, buscando entendimento, não ficando ouvindo coisas que te contaminam. O outro disse, comprei 5 juntas de boi, preciso ver se trabalham bem, peço que me desculpe. A desculpa do outro. Querido, é errado comprar. O cara já tinha comprado, diga comigo, já tinha comprado. Ele não podia deixar para depois da festa, para ver a junta? Tinha comprado. Está errado ele ver boi? Não, a Bíblia ensina que você tem que examinar as suas coisas, seus bois, tudo, cuidar dos bois. Tem que cuidar, tem que experimentar, tem que trabalhar mesmo. O problema que estava aqui, não teve tempo para ir na igreja. Entenderam? E o outro disse, acabei de casar, por isso não posso ir. Querido, meus filhos não quis ir na igreja, então eu vim, minha mulher ficou em casa, ou meu pai ficou em casa, e a minha mulher veio, porque meus filhos não quis vir na igreja. Então, querido, vai aprender com Moisés, né? Moisés falava assim para Faraó, nenhuma unha fica aqui, porque nós vamos adorar a Deus no monte. Não, eu não fui, sabe por quê, pastor? Não fui? É porque aconteceu um negócio lá em casa, né? Tudo desculpa. Tem hora que a gente sabe que não é desculpa, que é verdade, né? A gente não está falando, nós não estamos sendo radical aqui. É igual eu falei do jovem rico, né? Jesus disse naquele caso, mas Jesus não mandou nenhum outro cara na Bíblia vender tudo que tinha. Mandou o jovem rico. Agora olha bem, tem hora que nós temos mesmo, né? Por exemplo, largar o culto para levar nosso filho que foi mordido por um escorpião, por uma serpente, né? Levar lá para tomar um soro, né? Então tudo bem, ninguém está falando disso. Mas nós sabemos aquilo que é desculpa farrapada que nós damos. Não estamos nem aí. Esse dia eu estava falando para o Júlio, né? O Júlio, ele fica empolgado com o serviço, com o patrão, né? Falei, quando ele arrumou o emprego, eu falei para ele, Júlio, o problema é você deixar a igreja. O problema não é emprego, o problema é prioridade. Né? E andou faltando para caramba. Né? Também não está mais igual era, mas ele está se esforçando. Mas tem que saber que Deus tem ciúme de nós. Ele tem ciúme, o Espírito Santo tem ardente ciúme. Deus não tem problema que Ele te dá coisas, terra, sítio, gado, família abençoada. Ele não tem problema com isso, mas se for para ocupar o lugar que Ele quer no teu coração, tem problema sim. Quer ver? Nós vamos ver que a Bíblia é uma construção, os ensinos de Jesus é uma construção para você aprender a andar dentro do reino de Deus, né? Com Deus. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse, agora pensa bem, Edson, você matou um novilho, cevou ele, ficou 6 meses cevando ele, gastou um dinheirão, cevou os carneiros e convidou 10 amigos teus e os 10 deram uma desculpa. Tudo boa, diga comigo, coisas boas nos atrapalham ser salvo. Então, olha bem, aí o Edson, você ia ficar com aquele monte de carneiro e um boi todinho ali temperado, estrinchado, a churrasqueira acesa, e os seus convidados, cada um não foi porque ia casar, outro não foi porque ia experimentar o boi, outro porque ia ver as terras que tinha comprado, outro porque estava cuidando dos filhos, da família. E o Edson ficou
Você se sentiu bem agora, Edson? Não? Se sentiu bem nessa, Juba? Fosse você fazendo banquete? E você sabe quem que é os convidados? Os convidados são os salvos. Porque Jesus estava falando daquela parábola ali, para quem era de Deus. Aí olha bem, o que ele fez daí? Olha bem. Olha o que ele fez. Vá depressa, volta lá. Vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade. Traga os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde o empregado disse ao patrão: já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar, porque a festa é grande. Mas os lavados pelo sangue do Cordeiro, os que assumiu o compromisso com Deus, que tem aliança com Deus, e aqueles que estão se dizendo que estão santificando tua vida porque parou de fazer coisa errada, diz que tem uma religião que serve a Deus, é até dizimista, não vieram no culto, não vieram na festa. Eu estou falando de culto, mas tem uma vida totalmente comprometida. É que se você não vem no culto, querido, você já está totalmente fora. Né? Porque a Bíblia, quantas vezes eu fiquei ministrando aqui para vocês, gente, a igreja é um projeto de Deus. A igreja é a família de Deus, a igreja é o exército de Deus, a igreja, e você só é igreja quando você participa de uma igreja local. Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas e pelos caminhos, e os obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Glória a Deus. Você sabe quem que é o empregado aqui? Empregado é alguém que está compromissado com a obra de Deus a fim de atingir o propósito. Então, esse é o meu trabalho, esse é o trabalho do Edmar, o trabalho das pessoas que estão compromissadas. As pessoas que são os que já eram para estar firmes na obra de Deus, cumprindo o propósito, não estão nem vindo no banquete. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Quer dizer, não vai ser salvo. Agora, olha bem, para vocês verem que isso é um ensino e tem continuidade, tá? Tem continuidade. Isso é parte de um tema, e parte desse tema, agora Jesus vai mostrar, olha bem. Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus, e ele virou-se para eles e disse, o que ele disse? Isso aqui é uma continuação para explicar essa parábola, tá? Quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama seu pai, sua mãe, sua esposa. É aí que a Rose perdeu. Seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a si mesmo. Até a si mesmo. Porque às vezes eu não quero vir na igreja, mas eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que eu decidi amar. E amar não preciso sentir, eu preciso obedecer. E ele quer que eu vá no banquete. Essa palavra que estou dando para vocês é um banquete. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. O irmão Dinho lá do Mato Grosso, que eu ungi ele, né? A vida dele virou dos avessos. O cara é muito top, ele. Eu cheguei na casa dele lá, ele falou assim: pastor, quero te falar uma coisa para você. Falou que eu pedi para o Senhor Jesus me dar a honra de eu morrer por ele.
Aí eu falei, Dinho, essa fé que você tem, eu ainda não tenho, né? Porque na hora que ele falou aquilo, eu fiquei imaginando, né? Eu pregando lá naqueles países, né? Que só de saber que você é cristão, eles te degolam, né? Te enforcam, te matam, né? Eu falei, eu não tô com essa fé não. Ele falou, sabe por quê, pastor? Eu não vou morrer mesmo? Eu vou. Eu falei, você vai morrer. Ele falou, então, já que eu vou morrer, eu quero que na minha morte seja para o meu Senhor. Glória a Deus. Agora, querido, você tem que aprender a morrer todo dia para Jesus. Não quero vir na igreja. Ah, você não quer? Vou te matar hoje. Então, que jeito que eu vou matar eu? Vindo na igreja. Eu quero pecar, vou te matar. Em vez de pecar, eu vou orar, vou ler Bíblia. Matou. E você vai se matando todo dia. Como é que eu me mato? Fazendo o que Deus quer e fazendo o que eu não quero. É o que eu preciso fazer. Então eu vou fazer aquilo que Deus quer e não vou fazer o que eu quero. Não vou. Quando vem algo, querido, que eu quero fazer e eu sei que Deus não se agrada daquilo, já sei quem é meu inimigo. Agora ele tem até um nome. Ó, se um de vocês quiser construir uma torre, primeiro senta, calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu, vão caçoar dele dizendo, este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei, diga comigo assim, eu preciso avaliar a minha vida e o preço que eu estou disposto a pagar e o que eu estou disposto a renunciar e fazer aliança e depois ficar firme, fiel, leal. Então é isso. Por exemplo, ó, você entrega agora a vida para Jesus, o pastor chama aqui, quem quer hoje assumir um compromisso com Jesus? Então você tem que pensar o seguinte, eu estou disposto a ter dia, que vai ser difícil eu vir no culto, mas eu vou priorizar, só vou faltar, se for em extrema, uma coisa muito extrema mesmo assim, que Deus e eu vou saber que não tem problema. Eu vou dar o meu dízimo lá na igreja, vou ofertar, vou ter essa aliança, vou ser fiel nessa proposta que o Deus está falando comigo aqui ou não. Então você tem que sentar, querido, calcular, orar, pedir para Deus, porque depois que você determinou, vamos dar um exemplo, né? Quem aqui sabe amanhã que hora você tem que estar no seu serviço? Vamos, gente? Então a mesma coisa que você agora sabe que determinada hora você tem que estar no teu serviço, isso você calculou. Isso você agora está disposto a pagar o preço. Amanhã se você tiver com qualquer disposição, você vai dar um pulo e vai falar assim, eu vou trabalhar. Por quê? Porque você calculou. Você se dispôs. Você sabe que não é qualquer coisa, mas olha bem, mas pode aparecer um problema que até o teu patrão vai entender que você faltou. Então é isso que Jesus está ensinando aqui. Então pode ver que ele fala, primeiro, na parábola da festa, que não vai ter a justiça dele, querido, vai te ferrar, por quê? Porque você não está priorizando, ele se irritou de você não vir no banquete, porque você priorizou sua própria vida, suas coisas, e desfez do esforço que ele fez.
Vamos falar a verdade, ó, tudo nós aqui. O Edson serve um bezerro. E você fica sabendo que todo dia ele vai lá, dá 3 vezes por dia refeição para aquele bezerro. Cuida, lava e cuida. E castrou ele, deixou ele está bonitinho. Os cabritos, tudo lá. Não é a refeição, querido. Deus, desde quando fez Adão e Eva, Ele planejou esse banquete dessa noite. Ele planejou o banquete da igreja, Ele planejou a sua obra salvadora lá na cruz. Então agora que você é uma pessoa que tem aliança, você é convidado, você é um convidado principal, ao qual, querido, depois você vai, não, tem muito lugar lá na festa, você vai trazer os coxos, os aleijados, as coisas. Então se você não firmar na igreja, no propósito de Deus, nos dízimos, na oferta, nos sonhos de Deus, na proposta de Deus, em prosperar para a glória de Deus, você não vai ter grande sucesso, não. Tu está ferrado. Mas, né, eu creio que aqui todos, né, pode falar assim: Senhor, eu vou meditar naquilo que o Senhor fez, eu quero te conhecer, eu quero buscar a tua presença, eu quero ser apaixonado por Jesus. Eu vou ter luta, se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças para continuar, querido, tem que continuar. Firme, tá? E fique sabendo de uma coisa: o nosso entendimento não leva muito longe, não. Mas o plano de Deus, querido, Ele está te levando a lugares que você não pode imaginar. O horizonte de Deus, que vai nos levar para níveis que nós não podemos nem calcular. E às vezes a única coisa que precisa é eu criar vergonha na cara. Igual tem compromisso de trabalhar amanhã no meu trabalho para ganhar dinheiro no final do mês, eu falar assim: eu vou ter compromisso com a minha igreja mais do que no meu trabalho. Eu vou ter compromisso com as coisas de Deus mais do que a minha própria vida. Eu vou buscar os sonhos de Deus muito mais do que os meus, porque os meus são consequência. A palavra mostra assim: deleita-te nos caminhos do Senhor e Ele satisfará o que deseja o seu coração. Para que você quer receber uma rajada do Espírito Santo, orar em língua, profetizar e ser um super homem de Deus, sendo que tu não tem vergonha na cara, nem de assumir compromisso com aquilo que Deus te deu hoje? Que é os irmãos aqui, a igreja, o seu trabalho amanhã, o seu cliente amanhã. Seja feliz, cuide daquilo que Deus te deu, faça tudo para Ele, calcule que agora não é mais você, é Ele. Aprenda um segredo, querido. O segredo do casamento. Do casamento é um segredo de relacionamento nosso com Deus. Quando um casal se casa e o cara casa para ser feliz, não vai dar certo. Quando ele casa para fazer a outra feliz, também não vai dar certo, né? Mas ele já vai melhorar muito. Agora, quando ele casa, entendeu? Para nós ser feliz e construir algo para Deus, o cordão de 3 dobras não arrebenta de jeito nenhum. Entendeu? Então eu não caso mais para mim ser feliz, eu caso, entende? Por causa dos planos de Deus na igreja. Eu sou justo e honesto, estudo a palavra porque eu sou igreja. E sabe o que é a igreja? A igreja é a esposa. A igreja é a noiva. Por enquanto nós somos noiva. Mas na hora que o noivo descer, nós vamos se tornar esposa. Glória a Deus. Quem quer viver para Jesus, levanta, então vem aqui, nós vamos adorar. Eu vou pedir para a liderança da igreja já ir atrás de alguém que você vai orar e traga aqui na frente. Nós vamos cantar uma canção
adorando o Cordeiro, adorando Jesus, e daí vocês vão cantar junto já com quem vocês vão orar. Fala para o teu irmão, fala assim, nós vai morar no céu, fala aí. Fala com ele, repita junto comigo. Fala com ele aí, repita junto comigo, fala aí. Fala assim, Satanás perdeu, porque esse corpo, essa alma e esse espírito está a serviço de Jesus. Amém? Agora, querido, você não tem que só sonhar em ser filho, você tem que sonhar o seguinte: eu sou filho, eu sou servo, e eu estou num propósito e numa missão, porque agora eu vou morar no céu. Né? Nós temos que olhar além dessa vida. Aí, querido, quando vi uma enfermidade igual veio em mim esses dias atrás aí, e eu pensei, né? A Rose ficou viúva mesmo, não teve jeito. E sabe por que eu vivi? Porque eu não fiquei com medo da morte, não. Mas eu ia respirar, e não vinha o ar, aí eu, sem respirar, ligava um negocinho lá, colocava, deixava o ar entrar devagarzinho. Voltei, eu falei, Pai, se eu tivesse apavorado, eu ia morrer agora. Né? Como que eu vi que a gente confiar e não dar bola para a morte pode salvar a vida da gente? Salvou a minha. Foi 2 dias. Um dia a Rose viu só um pouquinho, né, Rose? No terceiro dia, que eu nem contei aquele dia como um dia de coisa, mas aquele dia ela viu que, né? E a Rose ficou meio, ai, querido, calma, querida, calma, querido, calma. Mas ela falou, calma, mas ela estava desesperada. Né? Porque não é que eu estava apavorado, é que o ar não vem, querido. Né? Então nós temos que entender, querido, que nós não temos mais que ter medo de nada, nem da morte. Já pensou você saber que você morreu, né? Igual aquele ladrão, né? Na hora que Jesus olhou para ele e falou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Então a Bíblia diz que na hora que você morre, que você já vai estar com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Agora, quem que pode te dar isso? Diga comigo, é só Jesus. Fala assim, não é o pastor. Sabe que por isso que quando você começa a olhar para Jesus, o pastor, você vai enjoar dele. Vai ter dia de você falar assim, não aguento mais ouvir esse pastor. Demora, já não é empolgante como é no começo, então tudo enjoa. Mas quando você está de olho, né, em Jesus, você fala assim, eu suporto não só esse pastor, eu suporto qualquer coisa para o propósito de Deus na minha vida. Foi assim que eu permaneci 14 anos lá na Metodista, querido, e eu querendo embalar, e aquela igreja me travava, sabe, querido? Não, eles são uma benção, mas eles têm outro chamado. Né? Mas eu não podia sair de lá. Mas o dia, né, querido, que Deus mostrou para mim, né, que é a hora de sair, né? Então foi uma libertação, né? Foi uma bênção. Mas o que eu quero dizer para você é que você tem que permanecer firme. Eu tive que permanecer firme lá até chegar meu tempo. Então não pode ser homem. Tem gente que quer mudar da cidade, quer ir para outro lugar para ser feliz. Se Deus te levar, beleza. Mas não vá. Né? Porque eu morri de vontade de ir embora de Bandeirantes, porque a vergonha era tão grande, a dor era tão grande. Né? Aquilo era humilhante, minha vida estava humilhante. E não tinha chance aqui. Então eu pensava assim, eu vou voltar para Limeira, né? Que eu morei um ano e meio em Limeira. Vou voltar, vou sumir daqui, pelo menos lá ninguém me conhece. Né? A palavra que o Senhor me deu. Fica. Eu pensei que ele me honrar logo, né? Que nada, foi muitos anos, foram 5 anos para começar a aparecer alguma coisa de bênção na minha vida. Foi humilhante. Né? Mas o Senhor falou assim para mim, fica na terra tua, porque eu vou te honrar na terra da tua humilhação. Então nós não podemos fazer nada sem a direção de Deus, porque a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, agora a minha vida é dele. Eu não posso falar que eu vou morar no Japão para resolver. Aí eu vou estar fugindo, eu vou estar igual
aquele profeta, como é o Jonas, né? Jonas, Deus mandou ele para Nínive, ele, vou nada, eu vou para Jofre, né? Entendeu? Pegou o caminho contrário, né? Fica com nós, na terra da sua humilhação. Fica em Abatiá, fica em Santa Amélia, fica em Bandeirante, Dirá. Fica na terra da tua humilhação. Mas não seja crente frouxo. E quanto mais Deus te exaltar, mais você não negocia a igreja. Porque a hora que alguém fala, qual o segredo do teu sucesso? Jesus vai poder brilhar em você, você vai falar assim, eu não faltava em culto. E você vai fazer o quê? A pessoa que te ouviu, ela não vai ouvir só a palavra, ela vai ouvir um testemunho. E quando nós vemos pessoas com a vida arrebentada, o que nós queremos fazer? Nós sabemos que é só trazer para a igreja. E se ela permanecer na igreja, não tem erro. Né? Nós sabemos que tem crente frouxo na igreja, que se fica se ferrando também. Mas até os frouxos estão melhor do que quem abandona. Glória a Deus. Amém? Pai, eu quero abençoar meus irmãos. Eu quero que essa semana, Pai, seja uma semana extraordinária. Eu quero, Deus, Pai, que o Senhor, Pai querido, devolva o que o diabo roubou. E, Pai querido, amplie a bênção, porque muitos corações aqui hoje, Pai, o Senhor me mostra que estão voltados a Ti. E muitas mentes, Pai querido, já decidiram, Pai, eu tenho que criar vergonha, eu preciso pegar firme. Muitos estão envergonhados, Pai, porque não Te priorizaram, não entenderam que o banquete, Pai, o Senhor já preparou para nós. Se alguém se ofendeu, Pai, que o Teu Espírito pegue essa pessoa, Pai, que essa obra do diabo possa ser destruída no coração, Pai, daqueles que foram ofendidos. Em nome de Jesus, Pai. Se alguém se machuca com a Tua palavra, Pai, destrói essa obra do diabo, Deus querido, que está na vida das pessoas, Pai, que se ofendem. Pois a Tua palavra fala, Pai, que aquele que não aceita repreensão, Pai, ele perece, Deus. Mas aquele que aceita repreensão, Pai, alcança misericórdia. Então, Deus, eu quero, Pai querido, que o Senhor quebre, Deus, toda essa obra maligna que o diabo, Pai, construiu no coração das pessoas, que elas se ofendem quando são confrontadas, Deus, com a Tua palavra. Em nome de Jesus. E, Pai, que repouse sobre nós a nuvem da glória, em nome de Jesus. Que o Senhor use, Deus, que Teus servos aqui, Pai, para profetizar, para curar, para libertar, em nome de Jesus, Pai. Que o testemunho, Pai, desse povo, Deus, possa abalar as estruturas do inferno, em toda família e pessoa que ficar na frente deles, Pai. Em nome de Jesus. E que os Teus planos, Pai, se cumpram na vida de cada um. Para a glória de Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus.